Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vicente de Matemática e hoje nós vamos dar continuidade às funções do segundo grau, falando mais especificamente de suas raízes. O que seriam essas raízes de uma função? Na verdade não são somente funções de primeiro grau ou de segundo grau que têm raízes, todas as funções têm as suas raízes, também chamadas de zero das funções. Aliás, eu não comentei na outra videoaula onde eu falei de funções de primeiro grau, sobre suas raízes. Vou aproveitar e falar um pouquinho agora rapidinho, já que ela é bem simples. Lembrando que a função de primeiro grau é aquela função do tipo y igual a ax mais b, ou f de x igual a ax mais b. E eu também não falei ainda sobre gráfico, o gráfico de cada função. Vamos tentar retomar então um pouquinho. Esse conceito é bem básico, de ensino fundamental, e vocês devem lembrar do tal plano cartesiano, o famoso plano cartesiano de René Descartes. Lembram dele? Então eu tenho aqui na vertical um eixo que eu chamo de y, esse eixo y também chamado de eixo das ordenadas, e aqui no horizontal o eixo x, também chamado de eixo das abscissas. Lembram disso? Então, eu marcando aqui, por exemplo, o valor de x e o valor de y para um certo ponto, eu tenho aqui um par ordenado. Eu tenho as coordenadas desse tal ponto. Bom, e por que eu estou falando desse plano cartesiano? Para falar sobre as raízes de uma função. E o que seriam essas raízes da função? A raiz de uma função é justamente o valor de x para quando o y vale zero, ou quando f de x é igual a zero. Ora, se eu tiver uma função de primeiro grau e o y for zero, o x vai adquirir um único valor. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina, por exemplo, que eu falasse que y igual a x mais 1. Y igual a x mais 1, qual seria a raiz dessa função? Ou seja, para o y dar zero, quem teria que ser esse x? Teria que ser o número menos 1, porque menos 1 mais 1 é igual a zero. O resultado, que é o y, seria zero. Isso significa que esta reta que representaria o gráfico da função de primeiro grau cortaria o eixo x em cima do número menos 1. Então eu tenho aqui a raiz dessa função. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma função qualquer e de primeiro grau, que dá uma reta, e essa reta seja uma reta crescente. O que significa uma reta crescente? Conforme aumenta o valor do x, aumenta também o valor do y. Quanto maior aqui o x, maior vai ser o valor do y. Isso é uma reta crescente, portanto uma função de primeiro grau crescente. Isso vai acontecer quando aquele coeficientezinho a que multiplica o x for um número maior que zero. Se a é maior que zero, a reta é crescente, função crescente. Este pontinho onde a reta cruza com o eixo x é o valor de sua raiz. Imagina que aqui, por exemplo, fosse o valor 1. O que significa isso? Que para x igual a 1, o y aqui é zero, porque se daqui eu for até o eixo y, eu caio em cima do zero. Lembrando que no cruzamento dos dois eixos, eu tenho o valor zero. Aqui no x eu tenho 1, para a esquerda eu tenho menos 1, menos 2 e assim por diante. Para a direita os valores positivos. Para o y, para cima eu tenho os valores positivos, para baixo aqui eu tenho os valores negativos, menos 1, menos 2. Então esse é o exemplo de uma função crescente, onde o azinho é maior que zero, mas uma função de primeiro grau, onde o gráfico é uma reta, onde cruza com o eixo x, esse valor de x é o zero da função ou raiz da função, e nesse caso o y vale zero. Eu poderia ter também uma função decrescente, a reta vai decrescendo, quanto mais eu vou para a direita, quanto mais eu aumento o valor de x, menor o valor de y, mais para baixo vai ficando aqui a coordenada y. Então isso acontece quando aquele azinho for menor que zero. Um exemplo disso, y igual a menos x mais 3, por exemplo. Se o a for negativo, essa reta vai ser decrescente. E novamente, onde a reta cruza com o eixo x, eu tenho aqui o valor da minha raiz ou zero da função. Como as funções de primeiro grau têm como gráfico uma reta, ela terá apenas uma raiz, um zero da função, um valor de x para o qual o y vai dar zero. Vamos ver um exemplo bem simplesinho aqui. Por exemplo, y igual a x menos 3. Qual seria a raiz dessa função? Olha, a raiz da função é o valor de x para qual o y dá zero. Então vamos colocar zero no lugar do y. Vai ficar zero igual a x menos 3. Olha, então isso significa que x é igual a 3. 3 menos 3, 0. Portanto, este ponto aqui, se fosse esta a função, seria o número 3.
Essa é a raiz dessa função. Para que serve essa raiz de função? Imagina, por exemplo, nós falamos em outro vídeo, qual seria o valor de um determinado, quantas peças eu deveria vender para a empresa não ter nem lucro nem prejuízo. Olha, era justamente quando o y fosse zero. Quando o y fosse zero, ele empatava, não tinha nem lucro nem prejuízo. Isso é a raiz da minha função. Então, no caso lá, o número de peças fabricadas para que esta empresa não tivesse nem lucro nem prejuízo, seria justamente a raiz. Mas agora vamos para a nossa função. Então, a nossa função é de segundo grau, que a gente quer estudar agora, né? E quais seriam as raízes dessa função de segundo grau? Bom, primeiro eu tenho que lembrar que o gráfico de uma função de segundo grau é sempre uma parábola. O que é essa parábola? Esse nome estranho aí. Parábola é uma curva. E que curva é essa? É uma curva especial. É uma curva que a gente verifica em vários exemplos na natureza, em várias situações, né? Uma curva simétrica que a gente vê, por exemplo, se eu arremessar uma bola num jogo de vôlei, eu vou dar um saque, essa bola vai fazer uma trajetória que a gente chama de trajetória parabólica, assim como se eu arremessar uma pedra ou qualquer objeto, né? Imagina, por exemplo, num avião, esse avião está andando em uma direção horizontal e de repente ele quer soltar alimentos para cair numa determinada região. Quando ele solta esse alimento não vai cair na vertical devido ao movimento do avião, por inércia ele vai continuar indo para frente também. Ele começa a cair, mas começa a ir para frente. E ele não vai cair de forma reta, ele vai escrevendo uma curva. Essa curva é parte de uma parábola, seria uma semiparábola, metade de uma parábola. Então essa parábola a gente encontra em várias situações da natureza. E a curva que representa uma função de segundo grau é justamente essa parábola. No plano cartesiano, esta parábola ela pode ter a concavidade virada para cima. O que é concavidade? Essa parte côncava, né? A parte de dentro. Esta concavidade virada para cima vai acontecer quando o número que multiplica x, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado for maior que zero. Então, por exemplo, 3x ao quadrado menos 5x mais 1. Olha, o 3 aí no caso, que multiplica x ao quadrado, é maior que zero. Então eu vou ter uma concavidade virada para cima. E essa parábola vai ter uma concavidade virada para baixo, que é nesse formato, quando este coeficiente que multiplica o x ao quadrado for menor do que zero. Mas se vocês observarem bem, a parábola, que é uma curva, ela vai cruzar com o eixo x em dois pontos, aqui e aqui. Isso acontece toda vez que o discriminante, que a gente também chama de delta, for maior do que zero, que já é um assunto da próxima aula, que a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse tal delta. Tá? Mas, normalmente, uma parábola vai cruzar o eixo x em dois pontos, e aí eu tenho aqui duas raízes diferentes. Eu tenho dois valores. Esses valores a gente costuma chamar de x' e x duas linhas. Em algumas notações nós vemos também x1 e x2, é a mesma coisa, tá? x1 e x2 ou x' e x duas linhas. E como é que eu descubro esse x' e esse x duas linhas? Ora, da mesma forma que na função de primeiro grau, as raízes da minha equação, ou melhor, as raízes da minha função, são os valores de x para os quais o y vale zero, f de x igual a zero. Então basta impor que o y seja zero, que eu descubro o valor dessas raízes. Vamos ver alguns exemplos? E nesses exemplos nós vamos começar com as funções de segundo grau incompletas. Lembram que é isso? Assunto da última videoaula. Incompletas, quando um dos coeficientes vale zero, ou b ou c. Lembrando que esse azinho nunca pode ser zero. Por quê? Se o azinho for zero, sobe o x ao quadrado e ela volta a ser uma função de primeiro grau e não de segundo. Tá certo? Então vamos lá. Funções de segundo grau incompletas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Se eu tiver assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 25. E aí, quais seriam os coeficientes aqui? O azinho é o número que multiplica o x ao quadrado. Aqui ele não aparece, então eu tenho 1x ao quadrado, portanto o azinho é 1. O b, quem seria o b? Menos 25? Não, cuidado. O b é o número que multiplica o x. Aqui aparece o x com expoente 1? Não. Então o b é 0. É como se aqui no meio tivesse 0x. E o c, que é o termo independente, vale menos 25. Esse é o c. Tudo bem? Isso só para a gente acostumar a sempre visualizar quem é o a, quem é o b e quem é o c.
Mas lembrando que a raiz é quando f de x, que é a mesma coisa que o y, for igual a zero. Então eu vou impor que isso aqui seja igual a zero. E aí eu resolvo como uma equação de primeiro grau. Muito simples, isolando a letra x. Olha lá, se x² menos 25 é igual a zero, x² é igual a 25. Ora, se o x² é igual a 25, qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número que ele vezes ele dá 25? 3 vezes 3? Não, 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4? Não, é 16. 5 vezes 5? 25. Então x é igual a 5. Cuidado, olha, toda vez que eu tenho um x ao quadrado, eu tenho que lembrar que o x realmente é a raiz quadrada de 25, mas é mais ou menos a raiz quadrada de 25. Por quê? A raiz quadrada de 25 é 5, mas o número menos 5 ao quadrado também dá 25 positivo. Então existem dois números que ao quadrado dá 25, o 5 e o menos 5. Portanto, eu posso dizer aqui que o x' é igual a menos 5 e o x duas linhas é igual a 5. Então, neste exemplo, eu poderia ter a concavidade para cima, porque o azinho é positivo, é 1. Aqui seria o número menos 5 e aqui seria o número 5. Esta parábola corta o eixo x nos números menos 5 e 5. Quando x for menos 5, o y dá 0. Quando x for 5, o y também dá 0. Portanto, eu digo que as raízes dessa função é menos 5, ou melhor, são menos 5 e 5. Duas raízes reais diferentes. Agora, vamos ver aqui um segundo exemplo. Aqui o b foi 0, mas eu poderia ter um exemplo onde o c seja 0. Vamos colocar agora assim, y no lugar de f de x, que é a mesma coisa, é igual a, vou colocar aqui, x² menos 8x. E aí, gente, como é que eu faço isso agora? Eu quero saber as raízes dessa função. Olha, as raízes dessa função são os valores de x para quando o y é 0. Basta colocar 0 no lugar do y. Portanto, x² menos 8x é igual a 0. E agora, como é que eu resolvo isso? Aí tem um macetezinho aqui que fica bem fácil. Olha, lembra quando a gente fatora uma expressão algébrica? Quando a gente coloca alguma coisa em evidência? O que é colocar em evidência? Colocar em destaque. Então, eu observar o que aparece nessas duas parcelas. Aqui eu tenho duas parcelas, dois termos, x² e 8x. O que aparece nos dois? Aparece o x. X ao quadrado é x vezes x. Lembra disso? Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. X ao quadrado é x vezes x. E o x aparece aqui também. Então vamos colocar esse x em evidência. E vai ficar x que multiplica quem? X² dividido por x dá x. Menos x, 8x dividido por x, sobra só o 8. Tudo isso igual a 0. Mas e agora? Olha, x que multiplica x menos 8 igual a 0. Gente, isso aqui é uma multiplicação. É um número x, que eu ainda não sei quem é, que multiplica um outro número x menos 8, e o resultado dessa multiplicação, esse produto dá 0. Quando que o produto de uma multiplicação dá 0? Veja bem, eu tenho dois números, um aqui e um aqui. Multiplico os dois e o resultado deu 0. Quando que isso acontece? Só existe uma maneira disso acontecer. Um dos dois, ou os dois, tem que ser o número 0. Tem como dar 0 se nenhum dos dois for 0? Não. O resultado de uma multiplicação só vai dar 0 quando ou um ou o outro, ou os dois forem 0. Então, ou este primeiro número tem que ser o 0, ou este outro tem que ser o 0. Então, a gente vai impor que este primeiro número aqui, x, seja igual a 0, e aí já achei um x, uma raiz, x', ou o outro número que está entre parênteses, x menos 8, tem que ser igual a 0. E aí fica fácil, né? X igual a 8. Essa é a segunda raiz. Portanto, aqui eu tenho as raízes 0 e 8. Tem como conferir se isso está certo? Tem. Se você colocar 0 no lugar desse x, o y vai ter que dar 0 também. Vamos ver? 0 ao quadrado, 0. 8 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. E o 8? O 8 também. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 8 vezes o x não é 8? 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, 0. O y deu 0. Portanto, as raízes dessa equação são 0 e 8. Se eu tivesse essa parábola passaria aqui no 0, 0, onde o x e o y é 0, bem no cruzamento dos dois eixos, e passaria também aqui pelo número 8.
tudo bem? Mais uma parábola com concavidade para cima, porque o azinho aqui é um número positivo. Tudo bem? Então eu tenho esses dois tipos de funções do segundo grau incompletas. Se o bzinho for zero, é só isolar o x. Se o czinho for zero, coloca o x em evidência. Um dos dois tem que ser igual a zero, você acha as duas raízes. Na próxima videoaula, nós vamos ver como achar as raízes de funções do segundo grau completas. E aí sim a gente vai usar uma coisa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais interessante, inclusive com exercícios bem práticos. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente, que a gente responde aí nas próximas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, então, a matemática ao seu alcance. Easy Math.